Convosco. Ele está no mesmo. Não abri ainda não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo estaremos comemorando o Domingo do Bom Pastor, dedicado a refletir então sobre a imagem de Cristo como aquele que é o pastor das ovelhas. A gente poderia dizer assim: o texto de Jesus é mais ou menos uma catequese de Jesus que está mostrando a sua missão para todos e cada um de nós. Quer dizer, ele quer conduzir as suas ovelhas por verdes pastagens, fontes cristalinas de onde brota a vida em plenitude. O Evangelho a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte, mostrar a figura do bom pastor. Se a gente conhece um pouco a figura do pastor, ele tem que ficar lá, cuidando as ovelhas de dia e de noite, né? Ele tem que ficar lá, porém com uma atitude de ternura. Ele deve estar presente. Ele conhece cada uma das ovelhas, as chama pelo nome, caminha com elas. Quando ele fala, as ovelhas o seguem. E eles escutam a sua voz, porque sabem que o pastor é uma pessoa em qual podem confiar. Em contraste com o pastor, aparecem figuras de ladrões e bandidos, que só aparecem em ocasiões especiais para roubar o pouco que as ovelhas têm, ou roubar até a própria ovelha, né? Esses são os ladrões, os bandidos. São todos aqueles que se apresentam como pastor, até falam em nome de Deus, né? Em nome de Jesus, mas só procuram vantagens pessoais. Às vezes é tanto mal interpretada a figura do bom pastor que a gente tem que ter até cuidado, porque muitas vezes se apresentam como bons pastores e estão procurando só um interesse pessoal. Gente que às vezes pode até dividir o céu e vender ele, todinho em lotes, fazer, dividir, vender, e as pessoas, todo mundo lutando pela salvação, pode cair no perigo de acreditar naquilo, né? Então, é um chamado para dizer assim: Jesus é o nosso pastor. A gente deve estar aberto para escutar e reconhecer a sua voz. Mas também deve estar preparado, porque nem tudo, como já falei, nem toda pessoa que fala de Deus, às vezes pode ser comparada com a pessoa do bom pastor. A segunda parte, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. A porta, é muito interessante a gente refletir em torno da porta. Você tem sua casa, você tem a entrada principal. Por onde que você entra? Você entra na porta. Você vai visitar uma pessoa, você bate a porta, se a pessoa abrir, você entra. Só o ladrão que entra pela janela. Só o ladrão que entra pela janela por onde ele puder. Vamos dizer por quê? Porque ele quer entrar para roubar. Mas Jesus, ele se apresenta como ovelha, dizendo, como a porta, dizendo: eu sou o único acesso para que
as ovelhas possam encontrar verdes pastagens. Então, aí o chamado dele para a gente ficar, vamos dizer assim, com o olho aberto, porque o ladrão pode entrar pela janela, pode nos convencer e a gente seguir aquele. Porém, o chamado de Jesus para que a gente possa acreditar nele, né, como bom pastor. E também nos convida, vamos dizer assim, a refletir em torno de que qualidades a gente deve ter também como ovelha. A gente fala no pastor, mas também as ovelhas têm que ter algumas qualidades. Às vezes a gente fala assim, que a gente é a ovelha descarriada, não é? A ovelha que às vezes fica longe. Às vezes a gente é a ovelha bonzinha, né? Às vezes está lá, quietinha. Mas cada um de nós tem tanto da ovelha descarriada como da ovelha bonzinha no coração. Às vezes a gente está seguro na igreja, na caminhada, fazendo bom caminho, escutando a voz de Deus. Mas também, às vezes, se deixa levar pela voz do ladrão e fala, aquele caminho talvez é mais fácil. E a gente tenta, às vezes, poupar caminho. A gente tenta chegar mais depressa naquilo que, se você vai devagar, vai chegar também. E então, o chamado para dizer assim, a luta, vamos dizer, para compreender que cada pessoa é uma ovelha também. E às vezes a gente não é juiz para julgar a ovelha que está descarriada. Ao contrário, a gente deve lutar para trazer de volta. Por quê? Porque a coitada da ovelha já está quebrada. Já está toda lá que não pode nem caminhar. E ainda volta e a gente joga mais pedra. Aquela ovelha nem vai querer saber de voltar ao rebanho. Melhor vai querer ficar lá, longe de tudo. Nós teríamos que pensar se de fato Jesus é o nosso pastor, ou temos outros pastores que orientam a nossa existência. Vamos dizer, o que orienta as nossas escolhas? O Paulo estava relatando uma história antes do Evangelho sobre as escolhas. A gente escuta e sempre tem que fazer escolhas, né? Às vezes a gente tem que fazer uma escolha na política, às vezes a gente tem que fazer uma escolha no comodismo. Eu fico quietinho, deitado lá no meu sofá, ou eu vou fazer alguma coisa boa, ajudar alguma pessoa. A mesma coisa acontece com o êxito e o triunfo. Vamos dizer assim, às vezes a gente quer ter sucesso na vida de todo jeito, sem importar quantas pessoas eu possa pisar. Porém, não é o jeito de chegar lá. A gente chega e fala, nem sentido encontrei isso que estou fazendo. A ovelha deve de fazer o caminho, vamos dizer devagar, mas com certeza que vai chegar lá. Finalmente, eu gostaria de dizer assim, Jesus é o nosso pastor. Ele deu, o bom pastor doa a sua vida pelas suas ovelhas. É capaz de morrer. Se o ladrão chega, o bom pastor morre lá na luta por defender as ovelhas. O ladrão não. O ladrão foge, não quer compromisso. Quando o momento aperta, ou a gente pode identificar também assim como falso pastor, o momento aperta e cai fora. Quer dizer, não quer compromisso sério, né? Está bem quando as ovelhas estão bem, mas quando as ovelhas estão ruins, é o primeiro que vai embora. Que nós possamos identificar a Jesus como o nosso pastor, como aquele que guia nossos passos, como aquele que está presente. Independentemente das vezes a gente sentir sua presença bem perto ou sentir a presença meio que longe. Quem sabe às vezes quem está longe somos nós mesmos. Então pedir a Deus que este domingo do Bom Pastor nos abençoe e abençoe de maneira especial o rebanho que Ele guia, né? Que cada um de nós, como ovelha também, se sinta chamado a agradecer e louvar a Deus por Ele ser o nosso pastor que está caminhando sempre conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a escutar sempre sua voz e segui-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.